A gente fala agora mais uma vez sobre aquele projeto de lei do deputado Daniel Silveira que tipifica os grupos antifascistas como terroristas. Ontem nós tratamos desse assunto aqui e agora o deputado está com a gente também, a gente vai conversar com ele a respeito disso. Deputado Daniel Silveira, como vai? Boa noite, seja bem-vindo, deputado, prazer ouvi-lo. Fala, meu amigo, tudo bem? Prazer é meu e boa noite a todos os telespectadores. É uma honra participar aí com essas pessoas aí. Que legal, obrigado, deputado. Ontem a gente tratou desse assunto e a gente rodou aqui um vídeo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele foi questionado lá em Brasília sobre se pautaria esse projeto do senhor ou não, se daria andamento a esse projeto na Câmara, e respondeu o seguinte. O projeto que foi protocolado ontem aqui pelo deputado Daniel Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que é em relação a mas indicar que projetos, manifestações antifascistas sejam ligadas ao terrorismo. Queria entender se, na avaliação do senhor, esse tipo de movimento do governo não acaba sendo um ataque à liberdade de expressão que eles vêm tanto defendendo. Você acha que merece a resposta? Um projeto completamente absurdo desse? Não merece nem resposta. Não vamos perder nosso tempo com coisas que não terão apoio da maioria da Câmara dos Deputados. Tá aí, deputado, um projeto absurdo que não merece que a Câmara perca tempo, é o que diz o Rodrigo Maia. Como é que o senhor rebate isso? Olha, se a gente parar para pensar um pouquinho na posição que ele defendeu, é importante que os pensamentos divergentes sejam respeitados. Nós não somos obrigados a concordar, contudo nós não podemos impedir. Então, a opinião, até ouvir o comentário do Guilherme Fiuza, realmente é uma pauta que não tem importância para o presidente da casa, ou seja, a vida do cidadão comum de bem que é achincalhado, apanha na rua, tem seu patrimônio depredado, ou então corre até risco de vida. Essas pessoas não têm importância, elas são totalmente desnecessárias e elas não têm sentido algum, né? Esse é meu pensamento. Aí a gente também parte do pressuposto de quantas pautas importantes também foram vetadas pelo presidente a bel prazer, só porque ele acha, não sendo o dono do Congresso ou da Câmara, que não tem importância. Tem importância aquilo que ele acha que tem que pautar. Então, a minha leitura sobre eu utilizaria a palavra pirraça. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Deputado, o presidente da Câmara, ele enxerga insultos onde há apenas críticas ao desempenho dele. Agora, ele acha isso um desrespeito ao Congresso. Eu acho que ele desrespeitou um deputado com esse tipo de deboche. O que é que pode fazer um deputado desrespeitado contra o presidente da Câmara? Bom, de qualquer maneira, apesar dele possuir prerrogativas um pouco diferenciadas por ser o presidente da casa, ele é tão somente um deputado, né? Ele não está ali acima de nenhum dos 513. Ele não é o suprassumo da Câmara, ele só coordena o trabalho da Câmara e nós podemos representá-lo, sim, inclusive até no Conselho de Ética pelo tratamento. Ele ainda está sujeito ao regimento interno da Câmara dos Deputados. E a gente vai ver, junto com a equipe, o que eu posso fazer para que a gente possa cobrá-lo dentro do regimento, para que ele aprenda que se trata de igual para igual. Ele não está acima de ninguém. Conosco aqui o deputado Daniel Silveira. A pergunta agora é de José Maria Trindade. Vai lá, Zé. Pois é, deputado, ontem eu falei exatamente isso, sobre vamos dizer, a legião dos presidentes da Câmara e Senado que entendem que são os donos do plenário, que mandam e que os projetos deles são melhores do que os projetos de outros parlamentares. Isso não é verdade. Agora, o senhor já disse que chegou no Congresso Nacional para implodir o sistema por dentro e depois de vários atritos lá, o senhor colecionou lá pessoas que queriam até caçar o seu mandato. Como é que o senhor se relaciona com esse tipo de reação da Câmara dos Deputados? E eu queria saber se o senhor pretende regulamentar qual seria o limite de manifestação e agressão, ou se é possível conviver. Não. Dentro da Câmara, o discurso muda, né? Quando você está ali frente, cara a cara, um de frente para o outro, eu acho que figura mais
como se fosse de homem para homem, só que muitos ali têm uma atitude na sua frente, age de uma maneira e por trás de outra. Quer dizer, a política, ela odeia a traição, mas odeia o traidor, né? Vamos colocar assim. E lá dentro eles fazem aquela cena, né, do aperto de mão, sorriso, e eu não estou ali para isso. Se me tratar bem, eu vou tratar bem dentro da educação, dentro de todo o limite da cordialidade. Contudo, se for um babaca, eu vou ser um babaca. Eu não vou tratar alguém que quer o mal do Brasil bem. E não é porque eu estou como deputado, como parlamentar, por tempo limitado, que eu vou permanecer, não vou permanecer, por exemplo, que eu vou permanecer apertando a mão e felizinho porque ele acha que a casta, né, o alto clero, manda na Câmara, quando quem manda na Câmara aqui não tem discurso clichê, não. Na verdade, são 513 deputados que mandam em 210 milhões, definem esse rumo dessas pessoas. A partir do momento que esses 210 milhões entenderem que esse poder é deles, eu tenho certeza, cara, que acaba. E eu nem quero ficar na política para sempre, porque é uma coisa cansativa demais. Você vê muito mau caráter ali, representando o povo, e não quer nada com o povo. Eles estão cagando e andando, desculpa aí o termo, estão cagando e andando para o povo, e o povo acaba pagando um preço muito alto por caprichos como esse. Pautas importantes, medidas provisórias do presidente não foram pautadas, caducaram, perderam o objeto, porque ele acha que o projeto que atende a si próprio de forma personalíssima vale mais do que qualquer outro. De certo que esse projeto que eu protocolizei, dentre mais de 30 projetos de leis que tem, ele não é uma pauta que traz muita coisa econômica para o Brasil. Ele é uma pauta de segurança nacional que combate diretamente uma coisa que claramente é uma célula terrorista. Então, realmente eu não vejo esses embates ou ofensas. Na verdade, não me fazem nem cócegas. Eu não estou ali para fazer amigo, não. Estou ali para trabalhar pelo Brasil de fato. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Deputado, partindo para o mérito do seu projeto, esse projeto que foi alvo de deboche do Rodrigo Maia, para tentar entender um pouco melhor, só para dar aqui um contraponto, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu ouvi do jornalista Nando Baltazar, do canal Vira News, uma espécie de uma projeção. Ele comentava que depois da pandemia não, quando começasse a reabertura, quando se reiniciasse a circulação de pessoas, viriam os antifas. E eu achei aquela projeção, me pareceu até assertiva demais, e eu estou impressionado que não deu outra. Né? Exatamente no timing que ele comentou, apareceram os antifas, espalhados por aí. Na sua opinião, existe essa dinâmica planejada desses movimentos e como o seu projeto visa combater esse tipo de dinâmica? O meu fone, ele parou. Consegue me ouvir ainda? A gente está ouvindo, deputado, mas o senhor conseguiu ouvir a pergunta do Fiuza? A gente ainda ouve o senhor. Consegui ouvir. Tá, então pode responder, Perfeito. por favor. Vamos lá, desculpa, o fone acho que acabou a bateria. Bom, esse projeto ele visa, sim, a pergunta se tange em combater, não é isso? Isso. Então, o projeto ele visa, sim, porque as atitudes desses grupos, né, o protocolo, o modus operandi adotado por esses grupos, você vê claramente que eles têm um líder, que eles são bem ordenados e coordenados. Alguns, você vê perfeitamente que não são treinados militarmente ou tecnicamente, mas eles são baderneiros e têm sim um protocolo a seguir. E todo esse protocolo, ele abrange a questão da violência, a questão da agressão física. Eles carregam coquetéis molotov, carregam bastões de madeira, carregam facas, carregam soco inglês, todas armas brancas de potencial ofensivo, pode provocar danos de lesão corporal grave ou então até a morte. E isso é fato. Já confrontei várias vezes quando na ativa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, grupos como esses, eles sempre adotam o mesmo protocolo. Eu acredito sim que o projeto alterando a lei de terrorismo e colocando essas células no rol de terroristas, a gente pode passar a combatê-los dentro do rigor da lei penal, né? Embora um pouco branda ainda, mas a gente pode passar a ter como crime de fato. A manifestação ela é garantida pela Constituição, está lá, salvo engano, no inciso 16, salvo engano, do artigo 5º.
E ele garante a manifestação desde que pacificamente. Eles não têm essa intenção. Está claro e nítido nas ações que eles tomaram. Ô deputado, e do ponto de vista da investigação, o que é que muda para essas organizações? Por que é que seria um problema para esses grupos serem incluídos no rol de grupos terroristas? Seria possível, por exemplo, usar o serviço de inteligência, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, para combater esses grupos? É isso, deputado? Perfeitamente. A partir do momento que você se enquadra na Lei de Segurança Nacional de Terrorismo, você passa a ter a inteligência tanto da Polícia Federal quanto da ABIN combatendo para poder, de alguma forma, inibir as ações e, claro, você monta uma linha de investigação para que você chegue aos coordenadores dessas ações. É evidente, claro, que não são esses garotinhos de 16, 17 anos, não estou aqui para pejorativar, não. Infelizmente, esse bando de criminosos ele é formado por adolescentes, militantes que estão aí perto de jubilar na faculdade e fazem novamente o concurso para poder continuar ali capitaneando cada vez mais integrantes dessas facções. E quando você tem essa lei alterada e coloca no rol de terrorismo, passa-se então a ser investigado a nível federal. É muito mais fácil, muito mais proveitoso e célere também o processo. Enquanto defendido por parte da mídia como atos pró-democracia, pessoas estão vandalizando na rua, não tem sentido algum que está sendo feito. Por isso, então, eu tomei a decisão de protocolizar o projeto. Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui o deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Vamos à pergunta de Augusto Nunes. Deputado, o senhor sabe se a ABIN, por exemplo, ou órgãos do governo estão monitorando mais de perto aí esse tipo de movimento? Não é movimento, esse tipo de grupo terrorista, sim. Sim, a ABIN ela monitora tudo o tempo todo, na verdade. Eles têm informações constantes de todas as situações. Qualquer risco, apesar da agência aparecer pouco, até porque tem que aparecer pouco de fato, ela acaba tendo acesso a informações que os civis não possuem, né? Até nós mesmos, parlamentares, somente com solicitações conseguiríamos essas informações e talvez nem todas. Então elas sim agem e quando representam um risco de fato, pode ostentar as forças estaduais de segurança, então eles agiriam. Tem membros infiltrados quando a situação se agrava, então a ABIN destina membros para que se infiltrem, na verdade, consigam aí levantar mais informações que possam mostrar a ostensividade deles. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Deputado, aqui nesse debate também existem outros grupos, né, outros manifestantes, e é por isso que a reação é tão grande na Câmara dos Deputados, como MST, como Sem Teto e outros grupos, né? O discurso é aquela história de criminalizar movimentos sociais. Quando o senhor propõe a tornar um grupo assim como antifascista de terrorismo, o senhor pretende estender também a esses grupos, como o MST, os Sem Tetos e outros grupos assim? Sim. A minha visão sobre MST, CUT, os Black Blocs, esse grupo agora, o Antifas, eles não passam literalmente de um grupo paramilitar. Todos eles, a esquerda, ela detém essa iniciativa de militância, eles conseguem mobilizar muitas pessoas. Essas pessoas elas acabam sendo nutridas diuturnamente com o ódio, a romantização da tomada hostil territorial, né, de MST, a tomada cultural e, claro, sempre pelo embate físico, porque eles precisam aqui embaixo, na massa, colocar esse embate para gerar um antagonismo. Pessoas que não têm acesso a essas informações acabam colocando a culpa no chefe de governo atual. É o que acontece, é uma jogada para que se possa odiar o governo. A minha opinião é que o sistema está muito incomodado com a ascensão do conservadorismo. Não estou aqui para discutir ideologia, mas realmente é claro como água de rocha que a ascensão do conservadorismo no poder em várias partes do mundo incomodou muito a esquerda, que milita desde 1940, de 39 para cá, eles vieram tentando tirar o poder do cidadão de narrativa, ou seja, você não pode mais nem ter criticidade sobre um assunto que eles o colocam como marginal, como uma pessoa ofensora, na verdade. Então, complicado. Para fechar, a pergunta de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputado, eu não sei se a minha pergunta, a primeira parte da minha pergunta anterior ficou clara. Então, tem essa Talvez hipótese dessa ação dos antifas? Pois não?
Não, tudo bem. Pois não? Essa hipótese da ação dos antifas ser algo estratégico, no sentido planejado, tendo em vista o lockdown, que retirou as pessoas da rua, e se seria, então, na sua opinião, no seu entender, um movimento que tinha esse timing, né, no que as pessoas começassem a retomar as ruas, como vem acontecendo, eles iriam... E acho que agora travou um pouquinho a pergunta do Fiuza. Será que é um problema de internet? Acho que vai voltar, né? A gente vai conseguir fazer a conexão com o Fiuza? Acho que não, mas era sobre a quarentena, a relação disso com a quarentena, né, deputado? Não sei se deu para entender o raciocínio do Fiuza, mas queria que o senhor falasse a respeito. Bom, eu não entendi muito, porque ele cortou o finalzinho que ia contextualizar. Mas se ele está dizendo se é uma estratégia para poder, sim, atrapalhar a quarentena, eu acho que sim. Tudo que parte da esquerda e que a esquerda defende, você já tem que partir do pressuposto de analisar 10 vezes, porque já não é bom. E tudo que eles procuram deter a narrativa e antagonizar na mídia é porque eles têm uma estratégia por trás. Tem uma coisa que nós não podemos não admitir, é que realmente eles sabem aplicar o protocolo deles e aplicam muito bem no seio social. Eles romantizam em cima daquilo que é errado, fazendo com que parte da massa acredite que é certo. Então, para mim, sim, na minha opinião, sim, é uma estratégia deles. Ok, quero agradecer aqui ao deputado federal Daniel Silveira, deputado pelo PSL no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, deputado, pela entrevista. Boa noite ao senhor. Obrigado, boa noite a todos vocês.